conversei com Meliodas sobre espiritualidade e ele disse que nenhum dos 7 pecados faziam reforma íntima. Eu vou comentar sobre a pintura religiosa de anjos e demônios e usar Nanatsu no Taizai como exemplo, mas primeiro me acompanhe na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que esta seja a nossa última reencarnação neste mundo e sermos merecedores de reencarnarmos em lugares mais felizes na próxima vida, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Antes de destrinchar sobre anjos e demônios, primeiro a gente tem que entender algumas coisas. Deleta a figura religiosa de anjos e demônios, isso é mera figura de linguagem para pessoas imaturas de espírito, sem expansão de consciência e sem evolução espiritual, e muito menos visão de universo, para conseguir dar nomes ao fantasioso e ao inexplicável. O que existe são apenas espíritos em diferentes níveis evolutivos. Só isso. Nós já fomos demônios e nós seremos anjos. Ou seja, nós já tivemos um nível evolutivo muito atrasado e nós teremos um nível evolutivo muito adiantado. Nós estamos saindo do estágio de expiação e provas, indo para a regeneração. Então, não dá mais para continuar com esse pensamento tão espiritualmente infantil. Agora, indo para o tema do vídeo, é o seguinte: existe a terceira e a quarta dimensão. A terceira é a de espíritos encarnados em um corpo físico, que somos nós, e a quarta dimensão, que é a dimensão dos espíritos desencarnados dessa matéria densa. Assim como no Chainsaw Man e no Bleach, os animes têm essa mania de abordar as suas histórias como se terceira e quarta dimensão fossem uma só. Seria menos pior se explicassem que se os personagens podem interagir com seres e criações monstruosas é por causa da mediunidade e paranormalidade deles, ao invés de simplesmente jogar os personagens uns contra os outros para um mero confronto. Porque daí você questiona, ok, mas em qual dimensão que se passa esse reino e essa história? Eles estão encarnados ou desencarnados? Será que se passa na Terra? Ou será que isso não é uma dimensão umbralina? Será que não se passa em outro mundo? Será que não se passa em uma dimensão igual à nossa? Será que não se passa em uma dimensão de espíritos desencarnados? E por aí vai. Os monstros que aparecem tanto em Nanatsu no Taizai quanto no nosso plano extrafísico aqui da Terra, principalmente na Rua, que é onde mais tem, das duas, uma. Ou são espíritos desencarnados que decaíram tanto na sua evolução espiritual, na parte moral, que perderam a forma de seus corpos espirituais, ou são meras criações mentais, porque pensamento cria formas etéricas perceptíveis no plano extrafísico e são atraídos por quem está vibrando nessa mesma sintonia vibratória. Nanatsu é um desses animes que não explicam muito bem que os demônios que ali aparecem na história são nada mais do que pessoas desencarnadas. E muitos dos seres que os 7 pecados enfrentam acabam também por nem serem espíritos, mas sim simples criações mentais que foi dado forma pelas pessoas que moram naquele reino. E indo mais a fundo, você percebe que o nível evolutivo dos ambientes em que se passa as temporadas não é dos mais altos. Então, por ação e reação, como aquelas pessoas não têm um nível evolutivo muito bom, a qualidade de pensamento e sentimento delas não são boas também. E por uma idioplastia, que é a plastificação astral do pensamento, nós vemos aquelas criações demoníacas. Mas são apresentados erroneamente como seres que nasceram daquela forma e para sempre serão daquele jeito. Mas que criador de amor é esse que prenderia a sua criatura em um eterno sofrimento? Por outro lado, como os demônios nada mais são do que espíritos pouco evoluídos, a denominação de anjo nada mais é do que espíritos muito elevados. É claro que é fácil para espíritos mudar a sua forma de seu corpo espiritual. Um espírito muito evoluído pode aparecer como um anjo de armadura e 2 asas, ou ele pode se vestir de preto e fisionomia esquelética e dizer que é um Exu caveira. Uma boa base científica para se aprofundar nisso é o livro Céu e Inferno do Allan Kardec. Lembra quando eu disse que os demônios nada mais são do que espíritos que decaíram muito na sua evolução e por isso perderam a forma de seu corpo espiritual? Então, o que aconteceu com Mael? Ele era um ser de luz,
mas ele entrou na frequência da inveja e dos ciúmes. O corpo dele se adensou até que virou o Estarossa, a mesma frequência dos 10 mandamentos. Ele é o melhor exemplo disso. E que, mesmo sendo difícil, mas não é impossível, espíritos de muita luz podem acabar decaindo. E falando nos 10 mandamentos, nunca é tarde demais para irem para o lado da luz, como o antigo rei das fadas e o antigo líder dos gigantes, quando foram ajudar o King e a Diane. Beleza? Me acompanhem na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o nosso amor. Muito obrigado por terem ouvido até aqui, fiquem todos com Deus.